Olá, amigos, de volta aqui com o momento de reflexão com o Miro Ferreira sobre a luz do Evangelho e sobre a luz do Espírito Santo que nos direciona, trazendo discernimento, sabedoria, humildade por meio do Evangelho que nos diz. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e os seus discípulos e disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam-o nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa, nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de mestre, quando a vós nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o mestre, vosso mestre, todos vós, irmãos. Não na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está no céu. Não deixei que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Queridos amigos, mais uma vez o Evangelho nos traz direcionamento para vivenciarmos nossa experiência humana, nossa experiência na Terra, nossa experiência no contato e no convívio com as outras pessoas que fazem parte dessa caminhada. Interessantíssimo o Evangelho de hoje, o alerta que Cristo nos fala sobre nossas atitudes. A diferença entre falar e o agir é preciso discernimento para compreender essa diferença entre o falar e o agir. Por isso que a oração é algo tão salutar em nossas vidas, porque a própria palavra oração já nos faz entender as duas particularidades que a envolvem. Ora, de oralidade, do falar, e a ação, do agir, de pôr em prática, de mudança, de comprometimento, de serviço. Isso que é o sentido maior do Evangelho de hoje. O falar e o agir. Cristo nos faz alerta sobre justamente os doutores da lei, os mestres da lei, dizendo que eles gostam de sentar nos primeiros lugares, gostam de amarrar faixas nas suas testas, em suas roupas, com citações bíblicas, gostam de sentar no primeiro lugar nas sinagogas, só para ser observado pelas pessoas. Amarram fardos pesados nos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a mover com um só dedo. É a diferença entre o falar e o agir, o orientar e o fazer. A pedagogia de Jesus é essa que traz esse entendimento a mim e a você. Jesus não só falava, não só orientava por meio da oralidade, da fala, mas ele orientava principalmente por meio de sua ação, do agir, do serviço. O serviço é o sentido maior da vida, o serviço é o sentido maior de nossa prática humana ao longo de nossa caminhada. Pois no Evangelho de hoje, Jesus diz: Não vos deixeis que vos chame de guias, pois um só é o guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre de vós deve ser aquele que vos serve. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nós lembramos aqui justamente essa ideia do maior, do serviço. É salutar quando nós nos dispomos ao serviço sempre, mas o serviço no sentido da vida, pois o sentido da vida é o servir. O servir sempre e não o ser servido. Não há exemplo maior do serviço, do colocar a serviço da vida, do que a morte de Cristo na cruz, por meio também da ressurreição. E por meio do lava-pés, quando Cristo faz aquele gesto de lavar os pés dos apóstolos, de todos os seus discípulos, e enxugar com a toalha, dando um beijo. É o serviço maior, o sentido maior da vida que se realiza. O falar e o agir. É preciso os dois estarem em sintonia.
e não afastado. Não adianta eu falar, não adianta eu dizer, como um ditado maior que sempre as pessoas falam, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não é assim a prática da vida. Não é assim o direcionamento que Cristo nos oportuniza, mas é o agir, é o falar, é o serviço, é pôr-se a caminho desse projeto, construir esse projeto onde que você esteja, por meio desse serviço, na escola, na família, na comunidade, enfim, onde quer que você esteja, pois o serviço é o maior sentido da vida. O ver, o sentir compaixão, o cuidar do outro, o gerar empatia, uma empatia que traz esperança, traz, acima de tudo, fé, tornando-nos sal e luz na vida de outras pessoas por meio deste agir, e não somente do falar, orientar, mas fazer. O fazer para que também possamos ser testemunha na vida de outras pessoas da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o sentido maior. O serviço é o sentido da vida. Momento de reflexão com Almino Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês.